Câmara realiza concurso público para 54 vagas de nível médio e superior. Se tudo correr como previsto, o concurso será realizado em 2025, com a convocação dos aprovados ainda neste ano para tomar posse até fevereiro de 2026. Mudanças na estrutura administrativa do Legislativo com a criação de diretorias garantem mais qualidade nos serviços oferecidos à população. Nós não vamos aumentar a despesa, nós vamos estar dentro daquilo que nós temos de reserva financeira, que é o 12º da Câmara Municipal. A audiência pública discute as mudanças no trânsito da capital. Comerciantes reclamam da proibição de estacionamento em frente às lojas. O comércio nosso caiu. Eu mesma, tem uma semana que eu não recebo um cliente dentro da minha empresa. Projeto quer acabar com a distinção entre pacientes de planos de saúde e os que pagam a consulta. Se o profissional de saúde, por livre e espontânea vontade, faz o credenciamento, em Goiânia, com essa aprovação, não terá mais distinção de agendas. Vereadores vistoriam obra inacabada no setor Faisalville. Essa obra aqui tem 17 anos. Isso aqui é dinheiro meu, dinheiro seu, de quem está nos assistindo. E buscam soluções para atender os moradores. Para que a gente possa trazer de volta essa obra para a população goianiense da região. O projeto pode proteger pessoas em situação de rua com a divulgação de alertas climáticos e encaminhamento para abrigos. Defesa Civil informa para os moradores em situação de rua, mas também informa para a Secretaria de Assistência Social se preparar para receber maiores demandas em momentos de alerta climático. A partir de agora, você acompanha comigo as principais notícias da semana na Câmara. Olá, sejam bem-vindos! Nós começamos o nosso programa com uma notícia para você que tem o desejo de trabalhar aqui no Legislativo. A Câmara deve realizar concurso público para vagas de nível médio e superior. O repórter Bruno Goulart traz as informações para a gente. A Câmara deve oferecer no total 54 vagas, 19 de nível superior, com salário inicial de R$ 9.254. Uma para analista de comunicação, uma para economista, uma para contador, 6 para analista de sistemas, uma para analista técnico legislativo, 2 para médico do trabalho, 2 para tradutor e intérprete de Libras, uma para cerimonialista, uma para análise de suporte de redes e sistemas, 2 para arquivista e uma para designer gráfico e animação. De nível médio, devem ser 35 vagas, com remuneração inicial de R$ 6.015, 6 para agente administrativo, uma para agente de manutenção, uma para agente de assuntos legislativos, 4 para atendentes de recepção e cerimonial, 3 para editor de vídeo, uma para fotógrafo, 2 vagas para motorista, uma para operador de áudio e vídeo, 2 para operador de switcher, 2 para técnico de informática, 4 para cinegrafista, 2 para operador de caracteres, 2 para técnico em eletroeletrônica, 2 para técnico em iluminação e 2 vagas para técnico em telecomunicação. O processo do concurso está hoje na Diretoria de Compras e Licitação, que deve reabrir o prazo para receber propostas de instituições interessadas em realizar a prova. Se tudo correr como previsto, o concurso será realizado em 2025, com a convocação dos aprovados ainda neste ano para tomar posse até fevereiro de 2026. Fique de olho porque nós vamos acompanhar todo o processo e trazer as informações para você. Para modernizar a gestão e atender ainda melhor os cidadãos de Goiânia, a Câmara está realizando mudanças na estrutura administrativa. O novo modelo, com a criação de diretorias, vai aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos pelo Legislativo, garantindo sempre a transparência. A reportagem é da Heloísa Amaral. O projeto, aprovado em primeira votação, prevê ao todo 8 novas diretorias. 5 delas deverão ser criadas: patrimônio e almoxarifado, transparência e proteção de dados, promoção às atividades de cultura e ensino,
ouvidorias e integração social e apoio à cidadania. Outras 3 diretorias vão assumir atribuições hoje exercidas por assessorias que deixam de existir: Executiva Parlamentar, Segurança e Inteligência e Cerimonial. Para desenvolver o trabalho nas novas unidades, o texto prevê a criação de 14 cargos, incluindo assessorias e coordenadorias. Em outras áreas da Câmara, a estrutura administrativa também será fortalecida, com a criação de 7 cargos, 4 de assessoria e 3 de coordenadoria. Segundo a justificativa da matéria, a intenção é modernizar e adaptar o serviço ao desenvolvimento com eficiência de ações do Poder Legislativo e para ajustes necessários, passados 2 anos e meio da implantação da Lei 10.801, de 15 de julho de 2022, que reformulou a estrutura e o funcionamento da Câmara. Ao todo, o impacto mensal com o reforço na administração da Câmara é R$ 467 mil, sendo R$ 411 mil com salários, mais R$ 55.200 com auxílio representação, pago aos diretores. Considerando os pagamentos mensais acrescidos do 13º, o valor anual chega a R$ 6 milhões e representa aumento de 1,54% na folha de pagamento da Câmara e 1,75% no 12º, que é o percentual do orçamento do município repassado ao funcionamento do Legislativo. Segundo o presidente em exercício da Câmara, a medida está dentro do limite de gastos determinado pela lei. Nosso 12º, ele tem o alcance suficiente para isso. Nós não vamos aumentar a despesa, nós vamos estar dentro daquilo que nós temos de reserva financeira, que é o 12º da Câmara Municipal. A matéria ainda vai passar por segunda votação na Câmara. Agora nós vamos falar de inclusão. Empresas que adotam ações para proteger as crianças com deficiência e dar suporte aos pais e mães no cuidado com os filhos poderão receber um selo do município. A ideia é que elas sejam reconhecidas como amigas da infância e ajudem a garantir mais qualidade de vida para as crianças e suas famílias. O projeto da vereadora Ava Santiago cria o selo solidário Empresa Amiga da Infância. Os objetivos são promover o acolhimento de famílias, mães e pais solos, e também os seus filhos. Criar um ambiente não hostil às crianças com deficiência. Reconhecer as instituições que fizerem adequações para tornar os brinquedos mais acessíveis. E promover um ambiente de inclusão na cidade. O nosso mandato tem uma série de projetos de lei e iniciativas para tornar a nossa cidade menos hostil e mais acolhedora com as infâncias. E esse é um dos projetos que propõe que as empresas que possuem mães, pais ou responsáveis familiares de crianças com deficiência, que possam, que esses ambientes de trabalho possam ser acolhedores com as demandas desses pais. Então, por exemplo, a gente tem uma linha de apoio de mães de crianças com microcefalia. É muito difícil, tem uma rotina muito difícil de buscar comida no Juarez Barbosa, de levar no materno infantil. Então, para que esses pais e mães não caiam no subemprego, empobreçam e a vivência se torne ainda mais dura, que as empresas, os empregadores se adequem a essa realidade. O projeto precisa da sanção do prefeito Sandro Mabel para se tornar lei. É a mesma situação de outro projeto também da vereadora Ava Santiago, aprovado em segunda votação para criar o selo Escola Amiga do Autismo. O selo será destinado a unidades que realizarem a capacitação dos profissionais, oferecerem suporte às famílias e também a inclusão dos alunos autistas. Agora a gente fala da criação de 2 novas frentes parlamentares na Câmara. O objetivo é desenvolver políticas públicas para idosos e pessoas com doenças raras. Quem tem mais informações é o repórter Tiago Menezes. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quarta-feira a criação de mais 2 frentes parlamentares. Uma em defesa à pessoa idosa e a outra em relação às pessoas que têm doenças raras. Nós estamos aqui com o autor das 2 propostas, o autor da criação das 2 frentes, vereador do PL do Partido Liberal, William Veloso. Vereador, qual que é a importância da criação dessas 2 frentes, mais uma vez, reforçando o seu compromisso com as minorias, né, vereador? Exatamente. A importância é muito grande, porque você
cria e fortalece a casa no sentido de fomentar discussões, deliberações acerca de importantes temas relacionados aí, tanto a pessoa com deficiência como a pessoa idosa. Eu costumo dizer que todas as demandas da pessoa com deficiência, elas vão chegar na pessoa idosa, principalmente a questão de mobilidade, a questão de acessibilidade, a questão de novos direitos, novas políticas públicas. Então, a Frente Parlamentar, ela tem esse condão de dar maior legitimidade para essas discussões. Então, a Casa engrandece muito com a criação dessas frentes parlamentares que, provocadas por nós, por mim, vereador William Veloso e outros colegas vereadores, que por sinal não estão aqui, mas é justamente isso que a gente quer, que depois da nossa passagem por aqui, outros parlamentares tenham essas frentes parlamentares para continuar as discussões acerca desses importantes temas, importantes direitos. Vereador, a partir do momento que essas duas frentes são criadas, é uma forma da Prefeitura, do Poder Legislativo também, inserir essas pessoas no debate público municipal? Sem dúvida nenhuma. A Frente Parlamentar, ela dá robustez para essa discussão e tratativas a respeito de novas políticas públicas e as que existem serem colocadas em práticas também. Então é uma forma robusta de se começar uma nova legislatura com ferramentas apropriadas para a discussão mais severa, uma discussão mais incisiva a respeito dos nossos direitos. Obrigado, então, vereador. Lembrando que com a aprovação em segunda votação aqui no plenário da Casa, as duas frentes parlamentares agora vão para a mesa diretora. É a mesa diretora que vai fazer a criação oficial de mais duas frentes parlamentares aqui na Câmara Municipal de Goiânia. O assunto agora são os impactos de mudanças no trânsito da capital. Você já deve ter observado que a Prefeitura está implantando medidas dentro do Plano Nova Mobilidade com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos e beneficiar o transporte coletivo. Entre elas está a criação da terceira faixa em algumas avenidas de maior movimento, como a T63. Mas a mudança não está agradando os comerciantes que perderam as vagas de estacionamento para os clientes. Eles apresentaram as queixas em audiência pública realizada aqui na Câmara. A audiência pública foi proposta e conduzida pela vereadora Kátia. Participaram o vereador Sanches da Federal, representantes da Prefeitura, da sociedade civil organizada e comerciantes que sentem os impactos das mudanças no trânsito que a Prefeitura começa a implantar. Parte dessas mudanças está detalhada no programa Nova Mobilidade, publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 17 de fevereiro. O programa tem como objetivo melhoria no trânsito, no transporte coletivo e na mobilidade. Entre as medidas previstas, algumas são prioritárias e deverão ser implantadas em até 100 dias. Conversão livre à direita adequadamente sinalizada. Revitalização e modernização do sistema de semáforos, priorizando o transporte coletivo. Faixas preferenciais de ônibus com permissão para a circulação de motos. Desobstrução das vias, especialmente da terceira faixa. Para priorizar o transporte coletivo, a ideia é expandir o modelo que já funciona em avenidas como a T63, que integra 6 bairros das regiões sul e sudoeste de Goiânia. Com a terceira faixa preferencial, os ônibus conseguem circular com maior velocidade e segurança e encontram condições mais adequadas para embarque e desembarque de passageiros. Os carros só são autorizados a entrar nessa faixa quando viram à direita. A Prefeitura começou a implantar o projeto, que deve chegar a 10 vias de grande fluxo, como a Avenida Independência. As outras vias são Jamel Cecílio e 136, 24 de outubro, Independência, Castelo Branco, Mangalô, São Francisco, 85, T10 e 5ª Avenida. A ampliação dos corredores do transporte coletivo nas avenidas de Goiânia, com a liberação da terceira faixa para ônibus e motos, depende de uma medida que impacta a vida de moradores, comerciantes e outros empresários: a proibição de parar e estacionar ao longo das vias. Esse foi um dos principais pontos discutidos na audiência,
que tratou de intervenções para melhorar o trânsito e o transporte público em Goiânia. Comerciantes das avenidas 136 e Jamel Cecílio estão muito preocupados com os impactos da proibição de estacionamento nessas vias. Pouco mais de uma semana depois da implantação da medida, os clientes sumiram das lojas. Era uma região que dava pedestre, clientes comprando ali, entrando no nosso comércio, entrando nas lojas minhas e dos meus colegas ali. E hoje a gente não tem isso. Em uma semana desde quando aconteceu essa questão do proibido parar e estacionar, lembrando que não está só proibido parar, é parar e estacionar. Então o comércio nosso caiu. Eu mesma, tem uma semana que eu não recebo um cliente dentro da minha empresa. E antes era média em quanto? Média de 10 a 12 clientes. Tem vizinho meu que recebia na média de 40 clientes num dia e não está recebendo. O presidente do Sindicato dos Lojistas de Goiás destacou a gravidade da situação e defendeu a adoção urgente de alternativas para a falta de estacionamento. A maior preocupação dos lojistas é exatamente o desemprego e o fechamento de lojas. A falta de estacionamento, ela leva com que o cliente não venha ao local que tem aí as empresas. Conversando, tudo vai se entender, vai chegar num denominador onde o lojista ficará em condição de trabalhar e realmente vai ser feita uma mobilidade necessária para dentro da cidade. Existe essa possibilidade, existem vários fatores, existem momentos de pico, não permitir o estacionamento, existe também os bolsões que podem ser feitos ali para colocar o estacionamento, diminuindo um pouco a mobilidade de própria dessa, o que aconteceu na TM3. Existem várias outras situações que a gente pode, exatamente sentando, conversando, para que a gente possa realmente trazer essa minimização do problema para os lojistas. O secretário municipal de trânsito não estava autorizado a dar entrevista, mas reforçou aos participantes da audiência o compromisso da prefeitura para reverter a crise na mobilidade em Goiânia e se mostrou aberto a fazer ajustes. Nós estamos buscando alternativas. E essas alternativas, nós criamos uma solução, por exemplo, no início da 136. Estive lá com o prefeito, nós tínhamos o estacionamento que estava disponível de uma forma, alteramos o modelo, aumentamos para 18 vagas, um lugar que só tinha 10. Então hoje tem 18. Então nós estamos buscando soluções para poder construir isso. Nós estamos também hoje falando de 250 quilômetros, que são as vias arteriais, mas nós temos 6,5 mil quilômetros na cidade de Goiânia. Então nós estamos pegando apenas 5% da cidade, 5%, mais uma vez, que são as nossas artérias, as vias principais da cidade, para poder dar fluidez no nosso trânsito. São as vias que cortam a cidade de leste a oeste, norte a sul, que precisam ter atenção especial, que precisam, às vezes, ter algumas ações que são mais duras para serem realizadas, mas que a gente precisa dar resultado, precisa movimentar a cidade hoje. A cidade hoje está travada, gente. O representante da Companhia de Transportes Coletivos argumentou que a implantação dos corredores de ônibus é uma necessidade diante do crescimento da cidade e que os impactos são inevitáveis, em favor dos interesses das pessoas que precisam se locomover todos os dias. Nós temos hoje uma das maiores frotas de veículos do país e, naturalmente, isso impacta no trânsito. Impactando no trânsito, também impacta automaticamente no desenvolvimento dos veículos vinculados ao transporte coletivo. A população, a maioria da população, ela se desloca por meio do transporte coletivo. Isso aí, naturalmente, está havendo uma mudança. E a cidade, ela precisa de modificações. Para quê? Para você beneficiar a maior parte da população que se desloca. E o volume de carro aumentando. Você tem que priorizar o quê? O deslocamento do transporte coletivo. E, naturalmente, isso daí, qualquer decisão, qualquer atitude que você toma na cidade, causa um impacto. A vereadora Kátia criticou a adoção por parte da prefeitura de intervenções no trânsito antes de ouvir a população e que vai fortalecer o movimento social para que seja aberto um canal de diálogo em busca de soluções capazes de atender aos interesses de todos.
Quando você vai discutir a mobilidade da cidade, você tem que ouvir os diversos segmentos da sociedade. Eu tenho que ouvir o ciclista, eu tenho que ouvir o lojista, eu tenho que ouvir o condutor do carro, eu tenho que ouvir os especialistas das universidades, né? Eu tenho que debater com a cidade. Eu penso que esse método que a prefeitura está usando é um método muito ruim, porque não conversou com ninguém, não ouviu ninguém, está fazendo de forma picada, né? O decreto fala de uma parte, diz que outra parte sairá um outro decreto. Então, na verdade, me parece que nem a prefeitura tem clareza da completude, né, do que significa esse plano de mobilidade completo e a sociedade muito menos. A Câmara de Vereadores não foi ouvida, não foi consultada, não veio para a Câmara, porque poderia ter vindo como um projeto de lei, nós podemos debater aqui e garantirmos a participação da sociedade. Então, dar esse espaço aqui numa audiência pública para que os diversos segmentos da sociedade, as entidades classistas, né, os profissionais, pesquisadores da academia possam dar a sua contribuição. Nós vamos seguir acompanhando esse assunto e trazendo as novidades na nossa programação. E você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo. Vereadores vistoriam obra inacabada no setor Faisalville. O prédio que poderia servir à população está tomado por lixo e mato. Essa obra aqui tem 17 anos. Isso aqui é dinheiro meu, dinheiro seu, de quem está nos assistindo. Nós temos de tudo. Só não temos a segurança desse prédio. E ainda, aprovado o projeto para proteger pessoas em situação de rua de calor intenso ou temporais. A Defesa Civil deve emitir alertas para que elas sejam orientadas e acolhidas. Defesa Civil informa para os moradores em situação de rua, mas também informa para a Secretaria de Assistência Social se preparar para receber maiores demandas em momentos de alerta climático. Com os recursos destinados à Câmara de Goiânia, aprovamos e fiscalizamos investimentos em lazer, infraestrutura urbana, segurança, saúde, educação, cultura e programas sociais. Fizemos os maiores aportes em transparência pública e na ampliação do atendimento ao cidadão. E ainda assim, devolvemos boa parte do que recebemos aos cofres públicos, poupando 55 milhões. É a maior economia e o maior investimento da história da Câmara para continuar escrevendo a nossa história. Câmara Municipal de Goiânia. E estamos de volta com as notícias da semana na Câmara. Uma obra abandonada há anos na região sudoeste de Goiânia está causando transtorno aos moradores. O prédio poderia ser usado para atender idosos, mas só acumula lixo e mato. Vereadores estiveram no local para conferir a situação e buscar soluções para garantir a conclusão da obra. Eles vão encaminhar ao prefeito a proposta da criação do Centro de Apoio aos Idosos da região. O prédio, sem utilidade, fica na praça da Avenida Esmerino Soares de Carvalho, no setor Faisalville. A obra está paralisada. As paredes carregam manchas do tempo e pichações. Os 14 cômodos estão repletos de lixo. Em várias partes, o mato do terreno está alto, tornando o local perigoso e propício para a proliferação do mosquito da dengue e outras pragas urbanas. Moradora da região, a senhora Oswaldina relata a insegurança de viver numa casa em frente ao prédio abandonado. Nós estamos à mercê, né, abandonado, porque não temos segurança nenhuma, só tem morador, gente que não é de bem, que vem e sem função nada, né? E gente aí que a gente sai, não tem nem como... não sabe se vai ficar bem ou não, né? Então, a minha casa mesmo já foi arrombada, não levou a primeira vez, porque nós chegou na hora, né? Mas residências, várias residências, já teve briga mesmo de morador de rua, já teve perseguição, já teve tiroteio aí dentro. Então nós presenciamos muita coisa que não é confortável para a gente, né? E outra coisa, nosso setor é um setor, eu considero como um setor nobre, porque aqui nós temos de tudo. Só não temos a segurança desse prédio. Esse comerciante tem uma distribuidora ao lado da praça e conta que a situação assusta a comunidade local. Os pessoal que fica em situação de rua, que usa muita droga,
assusta um pouco para os próprios moradores da região, os clientes que estão aqui também, e você vê o descaso que está. Para levantar mais informações sobre a obra, os vereadores integrantes da Comissão de Direitos dos Idosos da Câmara, Marquinhos Goiá, Rose Cruvinel e Daniela da Gilca, além do vereador Coronel Urzeda, realizaram uma visita técnica no local. A vistoria buscou descobrir os motivos da paralisação da obra do pavimento, que seria um centro de apoio à pessoa idosa, segundo o presidente da Comissão de Direitos dos Idosos da Câmara, vereador Marquinhos Goiá. Nós fomos acionados pelo vereador Coronel Urzeda, que representa essa região, e notamos que aqui era para ser um centro solidário, que há tempos atrás foi comandado pela Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, tendo em vista que recebeu recursos federal, estadual e municipal, e essa obra está abandonada. Então reunimos a comissão, estamos aqui em visita em loco para fazer um levantamento do que foi gasto, do que precisa para terminar essa obra, para a gente chegar até o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, e a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Direitos Humanos, para que a gente possa trazer de volta essa obra para a população goianiense da região, aqui de todo Faisalville, Novo Horizonte e adjacência Vila Boa. O vereador Coronel Urzeda enviou requerimento às secretarias municipais de infraestrutura e assistência social. Ele deve acionar a Comurg para limpar o local e adotar outras medidas para que a obra seja retomada. Essa obra aqui tem 17 anos. Isso aqui é dinheiro meu, dinheiro seu e de quem está nos assistindo. Nós vamos agora ver se o onde está travado. Se é no Tribunal de Contas, se é na Prefeitura, onde está travado na Prefeitura, se de repente é no Poder Judiciário, o que está acontecendo aqui para a gente destravar isso aqui e a competente CEINFRA retomar, ou através de uma nova licitação, ou chamar a empresa que de repente pode ter abandonado a obra, que eu não sei. Então nós vamos verificar toda a questão jurídica agora, processual, e também a questão logística, para a gente poder retomar a obra, porque eu tenho certeza que isso aqui vai atender não só o Faisalville, mas toda a região sudoeste. A vereadora Rose Cruvinel explica os planos dos vereadores para o prédio, que pode se tornar um centro multifuncional de atendimento às pessoas idosas da região. Pode ser talvez o primeiro centro municipal de envelhecimento saudável. A nossa ideia é que esse centro, a Prefeitura de Goiânia, vá construindo em diversos bairros da cidade centros que vão acolher o idoso durante o dia. É como se fosse uma creche do idoso. Aqui eles vão ter terapia ocupacional, alimentação adequada, exercício físico, convivência, amizades. Então aqui o idoso, nós vamos tornar o idoso de Goiânia um idoso feliz. E a cidade de Goiânia, a cidade do envelhecimento saudável. A vice-presidente da Comissão dos Idosos da Câmara afirma que a proposta será encaminhada ao prefeito. Todos os vereadores da Câmara estão empenhados em fortalecimento da política pública voltada à pessoa idosa. Então nós vamos estar levando isso como proposta ao prefeito Sandro Mabel para que ele possa se analisar. Porque o que não pode mais é estarmos com obras, né, dessa magnitude, que houve dinheiro federal, estadual e também municipal parado, né, trazendo às vezes atividades não lícitas, né, e às vezes até descredibilizando a população local, onde pode sim ter equipamentos públicos voltados tanto para a pessoa idosa como também para famílias nessa região. Moradores e comerciantes aprovam a ideia da criação do Centro de Apoio aos Idosos. Qualquer coisa que for utilizada aqui para poder voltar para a sociedade, para a comunidade, tá ótimo. Traz muito benefício, inclusive é o que nós queremos, que isso aí seja usado para a sociedade, para o setor, porque vem... E aqui vai ter muitos idosos, não só idosos, pessoas mesmo que estão em tratamento de saúde, né? E a gente torce para que essa obra seja finalizada e os moradores possam contar com esse serviço na região o mais rápido possível. A Câmara está discutindo uma proposta que pode mudar o horário de funcionamento de distribuidoras de bebidas na capital. A justificativa é reduzir os índices de criminalidade. Tramita na Câmara projeto que restringe o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas até às 23 horas e 59 minutos.
A ideia, segundo o autor do projeto, é reduzir o índice de criminalidade em Goiânia, com base em levantamento realizado por forças de segurança, que apontam que cerca de 44% dos homicídios registrados na capital ocorrem em frente a distribuidoras. Nós vamos buscar salvar vidas com esses projetos, sem dizer também que depois da meia-noite, algumas pessoas chegam na distribuidora e ligam o som do carro, faz um barulho muito alto e prejudica muito os moradores que ali moram do lado. Sem dizer também que as distribuidoras de bebidas, a grande maioria não tem banheiro. E o consumidor chega lá, toma sua cerveja, toma sua bebida alcoólica e usa a rua, a porta da casa dos moradores como banheiro. Prejudica muito todas as pessoas. O vereador destaca que os donos de distribuidoras não serão prejudicados com a mudança. Eu tenho certeza que o proprietário da distribuidora não vai ter prejuízo, porque todo o povo goianiense, sabendo que a distribuidora fecha meia-noite, ele vai fazer a compra antes da meia-noite. E ele vai ter também uma redução de gasto, porque virar uma noite trabalhando gera um custo muito grande para o empresário. Então, pode ter certeza, esse projeto é bom, vai dar um resultado de excelência para a nossa cidade. O projeto aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. Agora o nosso assunto é uma proposta que pode fazer a diferença na vida de muita gente. Pacientes em tratamento contra o câncer podem ter um reforço na autoestima com a ajuda da comunidade. A matéria quer incentivar a doação de cabelo. O projeto de lei do vereador Isaías Ribeiro, aprovado em primeira votação pelos vereadores, cria a campanha de incentivo à doação de cabelo às pessoas carentes em tratamento de câncer aqui na capital. A ideia, segundo o parlamentar, é conscientizar a população e recuperar a autoestima de quem enfrenta essa grave doença. Nós sabemos que alguns hospitais, eles já têm esse banco de doação. E esse projeto, a questão é para fomentar e estimular a nossa sociedade a doar, porque a pessoa enfrentando uma situação difícil de tratamento, então tendo mais pessoas para doar, então nós vamos sim alcançar muito mais pessoas. E a gente sabe que no momento do tratamento, quando a gente levanta a autoestima da pessoa, isso ajuda no tratamento dela. A proposta vai passar por mais uma votação no plenário. Você já passou por essa experiência? Você liga para marcar uma consulta médica e é informado que só tem vaga pelo plano de saúde daqui a um mês ou até mais? Mas se for pagar pelo serviço, aí tem vaga rapidinho. Bom, o projeto quer impedir essa distinção e garantir direitos iguais para os pacientes. A matéria estabelece atendimento igualitário na marcação de consultas médicas, exames e procedimentos para pacientes de planos de saúde e para aqueles que optam por pagar pelo serviço particular. Muitos profissionais de saúde lutam diariamente para poder credenciar aos planos de saúde. Quando eles são credenciados pelo plano de saúde, eles separam a agenda. Esse aqui eu vou atender pelo plano, esse aqui eu atendo particular. Aí você busca uma agenda pelo plano, fala daqui 30 dias você pode vir aqui que está agendado. Mas se for particular, você pode vir amanhã que você será atendido. Então, se o profissional de saúde, por livre e espontânea vontade, faz o credenciamento, em Goiânia, com essa aprovação, não terá mais distinção de agendas. Em caso de distinção de prazos de agendamento, o responsável, sendo o plano de saúde ou o provedor do serviço, deve receber multa de até R$100 mil, além do cancelamento de alvará de funcionamento. Nós já temos o PROCON atuante para poder garantir que essa lei seja cumprida e, sobretudo, o direito daquele cidadão goianiense. O projeto ainda precisa de mais um turno de votação no plenário. E foi aprovada em definitivo na Câmara a proposta para proteger pessoas em situação de rua. Imagine só o que esses moradores passam quando vem uma chuva muito forte, frio intenso ou esse calorão dos últimos dias. Muitas vezes eles não têm onde se abrigar e essa situação pode levar até a morte. O que a matéria aprovada pelos vereadores propõe é que a Defesa Civil emita alertas climáticos para que essas pessoas mais vulneráveis sejam orientadas e acolhidas. Vamos ver. Quem vive nas ruas sofre no dia a dia o impacto do calor intenso ou de tempestades repentinas, que podem até causar a morte em alguns casos.
Para proteger essa população, a Câmara aprovou o projeto da vereadora Ava Santiago, que obriga a Defesa Civil a emitir alertas sempre que houver previsão de condições climáticas adversas na cidade. Os alertas deverão ser feitos com pelo menos 12 horas de antecedência por comunicados em abrigos e centros de acolhimento, para garantir que as entidades estejam cientes e recebam mais gente quando necessário. A matéria também quer estimular a parceria com ONGs e outras entidades que já têm um trabalho com pessoas em situação de rua. Todas as vezes que tem picos de calor, a gente tem morte de pessoas em situação de rua, assim como a gente também tem quando tem picos de frio. Sem contar que na época das chuvas, eles perdem tudo que já é muito pouco. Então esses alertas voltados especificamente para as pessoas em situação de rua, a gente prevê no projeto que seja com antecedência mínima para que eles possam migrar de lugar. E a ideia é que a aplicação dessa lei seja feita em colaboração com a Secretaria de Assistência Social, que a Defesa Civil informa para os moradores em situação de rua, mas também informa para a Secretaria de Assistência Social se preparar para receber maiores demandas em momentos de alerta climático. Com aprovação em segunda votação aqui no plenário da Casa, o projeto vai agora para a sanção ao veto do prefeito Sandro Mabel. Segundo a vereadora Ava Santiago, a iniciativa é inédita e pode servir inclusive de exemplo para outras cidades do Brasil. A ideia é, além de colocar na agenda da prioridade política aquilo que não é enxergado naturalmente pelos agentes públicos, é também criar um banco de boas práticas legislativas que possam, na medida do possível, inspirar e estimular outras câmaras municipais a saberem o seu papel, a saberem o que o vereador pauta, sobre o que o vereador trabalha e não ocuparem o tempo e o orçamento do município discutindo pautas que não são de vereador, de modo a que a gente consiga, de fato, aprimorar e melhorar a vida nas cidades. Para se tornar lei, o projeto depende da sanção do prefeito. E nós ficamos por aqui. Continue acompanhando a nossa programação para saber de todas as notícias da Câmara. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.